Bem-vindos ao Marias Podcast, seu podcast sobre saúde e bem-estar feminino e dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou Simone Argiles e trouxe para vocês hoje uma convidada muito especial. Ela é a Tereza Leite. Ela é conselheira em dependência química. Bem-vinda. Obrigada. Vamos lá falar desse tema que é tão importante. Eu acho que depois da pandemia, né, se fala cada vez mais, não só na questão da saúde mental, mas da dependência mesmo química, né? Uhum. E a gente vê que a sociedade trata isso com um certo preconceito. Sem dúvida. Eu acho que é mais falta de conhecimento do que preconceito. Assim, o preconceito vem pela falta de conhecimento e falta de informação de que é uma doença. Muita gente acha nem... Que é uma doença ou até uma falha de caráter, a gente ouviu falar. Você acha que isso tem relação? Eu não acho que é uma falha de caráter. Eu acho que a gente desenvolve alguns defeitos de caráter Através por conta do uso, sim. Mas eu acho que a gente acaba desenvolvendo papéis ali voltado para o uso. E para isso a gente entra uns defeitos ali, fazendo coisas erradas, enfim. Digamos que desenvolve o teu pior nesse momento, é isso? Sim, sim. E acha que isso tem um perfil específico de pessoas que têm essa tendência? A dependência química, na verdade, eu acho que ela é uma perna de uma doença muito maior que a gente chama de adicção, né? Que são comportamentos compulsivos. Então, pode ser droga, pode ser jogo, que a gente vê hoje muito, né? Muito. Remédio, pornografia, compra, comida. Então, a dependência química, ela vem, né, dentro desse pacote aí da adicção, né? Entendi. Até mesmo de relacionamento tóxico, né? Também. É um padrão, né, de comportamento. E aí, quando você... Eu acho que ela é uma doença biopsicossocial, que eu falo, né? Então, existe, sim, um fator biológico, um fator hereditário, né? Que a gente pode herdar, né? De familiares que tiveram algum transtorno. Tem a ver com fatores de traumas, né? De coisas que a gente viveu. E a questão social, que acho que é o meio que... Você cresce. Exato. Algum trauma que você viveu, não resolveu, tá ali guardado. Exatamente. Tem esse fator hereditário também. Sim. Mas, por exemplo, na minha família, eu não tenho, assim, ninguém que tenha tido... A mesma história. A mesma história, E como foi a tua história? Conta pra gente como é que começou a tua história com relação a tudo isso, como você transformou isso num propósito de vida e tá desenvolvendo um trabalho muito bonito que eu venho acompanhando há um tempo. Olha, a minha história, ela é longa, assim, eu hoje consigo fazer uma análise e ter um entendimento muito, muito certeiro, assim, do que aconteceu, né? De traumas na infância, ausência e falta de afeto, um monte de coisa, assim, que veio na minha infância e que eu fui desenvolvendo comportamentos antes da droga entrar na minha vida, né? Então, comportamentos de busca por prazer, né? Euforia e essa... Porque eu acho que existe um vazio muito grande, né? Dentro de mim. E aí, essa coisa da euforia, do prazer, de fazer coisa errada e de estar sempre buscando esse proibido, assim, né? Já vem desde sempre. Desde a infância, você diz. Desde a infância, E aí, assim, o buraco foi ficando cada vez maior, né? E aí, eu fui emendando em relacionamentos também muito ruins, né? Buscando, talvez, sei lá, uma figura paterna ali para me dar alguma coisa que eu nunca tive na infância. E aí, eu comecei a beber muito cedo. Eu comecei a fumar maconha muito cedo. E eu era terrível. Eu acho que eu tinha uma dificuldade de entender o que eu sentia, as minhas emoções, e era tudo muito intenso. E aí eu fui, né, preenchendo isso com pessoas, com lugares e com álcool, com maconha. Depois entrou relacionamento. Então foi, assim, uma sequência de situações bem ruins, assim, por ter esse vazio. Você né? sentia, tipo,
Uma autoestima baixa, você Sem tinha um dúvida. comportamento autodestrutivo Sem mesmo, dúvida, né? sem dúvida. E de tudo isso que você me citou aqui, qual seria a droga mais potente que você considera? A cocaína que eu experimentei foi a cocaína. Por quê? Porque a cocaína, ela te leva pro buraco muito rápido, né? Ela te traz, porque eu já apresentava padrões de comportamento de uma pessoa compulsiva e viciada em prazer. Porque eu queria sempre sentir aquele prazer, porque a minha vida era muito difícil, assim. Eu tinha muitas angústias, eu tinha muitas faltas. Então, essa busca por prazer, né? E aí começou nesse processo, e não só a droga entrava nesse lugar de busca por prazer, né? Mas a droga é que apresenta um processo de destruição mais visível, né? E aí a cocaína entrou na minha vida, e aí foi amor à primeira vista, assim. Porque a sensação que ela me dava de poder, a sensação de autoestima, a sensação de me sentir incrível. Então, era tudo que eu não tinha sóbria. Sóbria, exato. Então, ela entrou encaixou perfeitamente nessa falta que eu tinha, né? Preencheu um vazio ali. Preencheu um Te deu vazio. uma força que você... É, uma força que no final tirava tudo de mim, né? Assim, então era uma coisa bem ilusória, mas conforme eu ia sentindo esse prazer que a droga me dava, ficar sem ele, sem esse prazer e sem a droga, era muito difícil, porque a vida era preto e branco, né, pra mim, assim. Eu tinha muitas questões que eu não sabia de onde vinha, e eu não conseguia ficar sóbria, mas também usar depois começou a ser um problema, piorar a situação, aumentar o buraco cada vez mais, né? Mas eu usei de tudo, assim, droga sintética, todas as drogas que tem eu já usei, mas assim, a cocaína, ela me pegou pra ela, assim, e eu esqueci de todo o resto, assim, entendeu? Te deu um superpoder. Me deu, e tudo que eu gostava de fazer, eu já não gostava mais, porque a droga era a coisa mais importante da minha vida, assim. Isso eu comecei com 17 anos. Muito cedo, né? Muito cedo. E muito cedo. você acha que nesse momento, né, quando uma pessoa adoece, entra nesse vício, quem é mais prejudicado nesse processo, né? É a pessoa que está viciada ou a família também adoece junto? Cara, eu acho que inevitavelmente a família adoece junto. Inevitavelmente. Isso é um fato. Assim, até hoje, trabalhando com dependência química, com adictos, né? Com dependentes químicos, eu atendo muita família também. Porque a família adoece muito. A gente tem um sofrimento muito grande, né? A gente tem uma dor, uma angústia. E não tem a ver com força de vontade, não tem a ver com, quando ele quiser ele para, porque ele não para, porque ele é sem vergonha, porque ele não quer nada com a vida. Mas não é porque a gente tem tanta dor e tanto sofrimento que a droga é a única solução pra gente, né? Digamos que seria um remédio para essa dor momentaneamente. Exatamente. Né? E depois, quando passa o efeito, a dor fica muito mais forte. Fica muito mais forte e você se torna dependente daquele prazer, porque aquilo vicia, né? Sim. Porque você tem tantas dores, então... Mas, assim, a família, sem sombra de dúvida, assim, precisa também de tratamento, né? Precisa de ajuda, porque é uma doença muito complexa. E aí, às vezes, a família acha que tá ajudando, mas, na verdade, ela tá alimentando esse ciclo, né? Do dependente ali de uso, dando um suporte a mais, que às vezes... Porque, infelizmente, né? A gente precisa chegar num ponto de sofrimento muito grande para poder parar, né? Infelizmente, essa doença, ela judia da gente, assim. E aí a família fica tentando, de todas as formas, salvar esse familiar, esse dependente químico. Sim. Fazer com que ele aceite, fazer com que ele se trate, fazer com que ele... Só que, assim, o adicto só vai parar quando ele decidir parar, né? E aí a família acaba adoecendo, porque... acha que não fez o suficiente, que tá fazendo errado e que... Se culpa, exatamente. Então, tem que ser um tratamento ali de ambas as partes, né? De todo mundo que tá envolvido com esse indivíduo e do próprio indivíduo, né? Claro. E você acha que uma internação funciona? Sem dúvida, eu fui internada, né? Foi? Eu fui internada.
como é esse momento que você falou que o dependente tem que decidir? O que leva ele a tomar essa decisão no momento de muita dor, né? Ele tem que escolher qual dor ele quer sentir, porque a dor de permanecer onde ele tá, ou a dor da mudança, porque parar de usar droga e mudar de vida dói também, porque não é só tirar a droga. As pessoas acham que vai internar, vai ficar sem usar, vai resolver. Mas não é, a droga é a cereja do bolo da doença, entendeu? Existe todo um processo por trás ali que faz com que essa pessoa use, que a gente precisa tratar. E aí o que acontece? Quando eu falo de decisão, não é só decidir não usar, é decidir mudar de vida e fazer tudo o que for preciso para não usar. Então é mudar lugares, mudar os relacionamentos, as pessoas, mudar os hábitos, porque a gente tem uma tendência de gostar muito de prazer e euforia, né? E aí quando tira a droga, a pessoa ainda continua usando esse óculos do prazer e ela fica buscando sentir esse prazer sem a droga. Então ela entra em outras compulsões. Aí ela entra em compulsão por comida, aí ela começa a ficar compulsiva por sexo, aí ela começa a ficar compulsiva por compra. Por quê? Porque a nossa doença é uma doença do comportamento, né? Então, enquanto ela não entender que para parar, e a decisão de parar é uma decisão que ela tem que tomar todos os dias, em todas as áreas da vida dela, dificilmente ela consegue se manter limpa né, e ficar anos ali e encontrar mais do que isso, encontrar prazer e alegria numa vida sem droga, Claro. né? Porque o uso de droga, ele também desregula todo o nosso sistema de recompensa, de dopamina, e então a gente entende o prazer como aquilo que a droga dá, né? E aí quando você tira a droga, a vida parece chata e sem graça, né? E é esse processo de dor que ele vai passar, que é o início. Que no começo vai ficar ruim antes de ficar bom. Eu sempre falo isso, né? Antes de melhorar, vai ficar bem ruim. Bem pior. Bem pior. E depois vai começar a melhorar. Então, aguentar esse processo é difícil, mas é possível. E a vida muda. Se você aguentar e não usar, a vida muda. E muda para melhor. Muda para melhor, sem dúvida. Quanto tempo levou o teu processo? Olha, quando eu entendi que eu tinha um problema, que eu entendi de novo que eu tinha uma doença e que não era uma falha de caráter, né? Nenhuma preguiça? Nenhuma preguiça. Foi em 2015, mais ou menos, né? E aí, entre esse processo de pedir ajuda e entender que, cara, tem alguma coisa de errado comigo, isso não tá normal, né? E eu ficar limpa, demorou uns meses, assim, né? E aí eu consegui ficar. E fiquei de 2015 até 2019 sem usar. Fiquei 4 anos e 1 semana, né? Só que eu ainda sabia muito pouco nesse processo. Eu sabia muito pouco sobre adicção, sobre dependência química e sobre mim, né? Porque eu entendo hoje que não existe recuperação e mudança de vida e cura de traumas, né? Porque é isso, a droga ela entrava como uma solução para nossa vida, né? E a gente tem que olhar para isso. Então, sem autoconhecimento, não tem como. Não tem como. Então, nesses 4 anos, eu não entrei nesse processo, assim, de autoconhecimento e tal. Eu fui ficando limpa, eu frequentava grupo anônimo, né? Mudei completamente o meu círculo social, mudei completamente a minha vida. E vivi muito bem durante uns 3 anos aí, desses 4 que eu fiquei limpa. Depois desse 3º ano, eu comecei a ficar... a vida começou a ficar meio mais ou menos, assim. Eu ainda não tinha uma profissão, eu ainda não fazia terapia, eu não tomava medicação. Foi necessário que, além da terapia, você tomasse medicação? Sim, sim. E aí, ocorreu, assim, uma sequência de processos aí, depois do 3º ano limpa, né? Que me levaram a uma recaída com 4 anos e 1 semana. Então, foi assim, eu comecei a entrar numa insatisfação, comecei a entrar em outras compulsões, comecei a tomar remédio para dormir, a vida tava ruim.
Então, não tava feliz, né? Uhum. E aí eu recaí. E aí eu fiquei uns 3, 4 meses recaída, né? Fiquei mal, fiquei bem pior do que antes, assim. Foi bem, bem feio e aí eu não consegui parar na rua, igual eu tinha feito em 2015. E aí eu precisei ficar internada. Nessa segunda vez é que você passou na internação. E aí eu me internei em 2019, outubro, e saí na pandemia, 2020. Fiquei 6 meses e tô limpa desde então. Aí mudou minha vida, né? A internação, conhecer o meu médico, fazer terapia, tomar medicação. Trabalho multidisciplinar. Totalmente. 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 Grupos terapêuticos com mais pessoas. Aí foi quando eu comecei a entrar num processo de autoconhecimento, num processo de entender de fato, assim, Quem você é. os meus comportamentos adoecidos que eu tenho até hoje. Que é um traço de adicção, assim, e que eu convivo com eles. Eles estão bem, eu tô super bem hoje em dia, assim. Mas eu tenho uma questãozinha de gostar de prazer e de gostar de estar sempre em movimento, essa coisa do... Porque eu aprendi a viver no caos, né? A minha vida foi um caos. Então, o caos, por mais que ele não seja saudável, ele é um lugar familiar. É quando a gente fala de relacionamentos abusivos, por exemplo. A gente aprende e se acostuma, né, a viver dentro desse caos. E aí, quando você sai dele e percebe que a vida é calma, que é tranquila, que a gente tem dificuldade, eu tenho dificuldade em tranquilidade, sabe? Mas você acha que a cura, ela é possível? Ou que não? Você precisa estar Não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Você precisa estar eternamente sobre uma certa supervisão, é isso? Eternamente. Hoje, por exemplo, eu não sinto vontade de usar há muitos anos, né? Mas é isso, eu preciso ficar atenta nos meus comportamentos, porque eu tenho essa tendência de buscar essas válvulas de escape que me levam para um processo compulsivo. Então, comida, esporte, relacionamento, compra. Eu preciso prestar atenção nisso, assim. Então, Precisa aprender a ter um equilíbrio, porque até mesmo o esporte em excesso vai ser nocivo, né? Por exemplo, jogo, eu não posso fazer, não posso jogar, não posso. Então, é pro resto da vida. Entendi. E você acha que a família, né? Você falou que a família também adoece junto. De que forma essa família pode ajudar nesse processo, né? Porque o excesso de cuidado não é legal, né? Não. Inclusive, hoje eu atendi, antes de atender o meu paciente, eu atendi a mãe, conversei um pouco com a mãe, porque é um excesso de vigilância, é um excesso de cuidado e de não deixar sozinho, não pode ir, não quer, o que a gente vai fazer com ele, para onde ele vai, não, cadê, não pode acessar o dinheiro, não pode ficar com o celular, não pode sair sozinho, não pode... Às vezes, esse é o problema. Ele precisa, entendeu? Lidar com as consequências da escolha dele, para entender que... Aprender no sofrimento. Aprender no sofrimento, exatamente. E aí a família fica tentando proteger de todas as formas, quando na verdade o que essa pessoa precisa é decidir o que ela quer, escolher o que ela quer e lidar com as consequências das escolhas. E aí perceber que ela precisa de ajuda, porque às vezes só quando a gente se vê sozinho e sem isso, assim, que a gente percebe que a gente precisa de ajuda, porque fica tentando fazer do seu jeito, sabe? Então, a família colocar limite e entender que isso não é abandono, né? Porque as famílias confundem, né? Quando eu falo assim, ó, você precisa abrir mão, cara, entendeu? Desse controle, você precisa abrir mão dessa vigilância 24 horas, assim. Deixa ele quer usar, deixa. Só que assim, tem regras aqui. Você quer usar com o seu dinheiro, aqui você não... Entendeu? Mas deixa ele se fuder um pouquinho, desculpa o perdão da palavra, mas deixa ele lá se lascar pra ele perceber que ele precisa de ajuda, porque
a gente precisa se ferrar um pouquinho para entender, sabe? Eu vi uma frase que diz o seguinte, que o amor salva, né? Mas o amor não significa você pegar pela mão um filho que já sabe andar. Pelo contrário, é você saber que ele já sabe andar e soltar a mão, né? É Exatamente. mais ou menos isso. Amar é isso, é deixar a pessoa ir. Amar é deixar ela ir para ela lidar com as consequências das coisas dela. Porque se tem sempre alguém ali amortecendo né, ele faz um monte de coisa, aí a mãe volta, tá lá, e a comida tá lá, a caminha tá arrumada, né, devolve o telefone, compra telefone novo, porque o cara vendeu o telefone, paga a dívida. E aí, o que que sobra pra ele? Nada. O que que sobra? Ah, vou continuar. Por quê? Porque eu sei que vai ter a minha mãe que ela vai pagar minhas dívidas. Eu sei que vai ter minha mãe que ela vai me dar tudo que eu perdi e que eu vou ter um lugar pra voltar. Então, ele fica confortável dentro do desconforto dele. Claro. É basicamente isso. Basicamente isso. Mas é difícil, porque Para mãe é difícil. pra mãe é difícil, porque eu não estive nesse lugar de mãe, né? Mas de mãe, né? Vendo um filho passar por isso. Mas eu sei como a gente funciona. Sim. E aí eu tento ajudar, tento dizer assim, mas quando vem, né, uma família assim, é um padrão que já está instalado há muito tempo, né? É um padrão de dar tudo pro filho e de resolver tudo pro filho e aquela coisa de não cortar o cordão umbilical há muito tempo. Então é algo muito enraizado na relação. Então é difícil. Mas a família tem um papel extremamente importante pro bem e pro mal, né? Claro. Então, o que seria um comportamento muito nocivo seria acolher demais, se responsabilizar, né? Acaba que os pais se responsabilizam pelo vício, né? Exatamente. E também tirar essa culpa, porque assim, Sim. né, trazendo pra minha história, que eu sempre falo isso, né? Assim, enquanto eu não sair desse papel de vítima, desse lugar de vítima da minha história, assim, eu não consegui melhorar. Porque era sempre, ai, coitada de mim, nossa, porque eu fui abusada, nossa, porque fizeram isso comigo, nossa, porque... Tá bom, mas e aí, né? Você vai fazer o que com isso? Então, a gente precisa... A mãe precisa entender, e o adicto também, que assim, aconteceram coisas e todo mundo tem traumas, a gente como mãe tenta fazer o que a gente pode, nem sempre é o ideal, mas ele é o responsável por, né, como adulto ali, de curar essas feridas e sair desse papel e assumir o controle da vida, né? E aí a mãe também entender isso. Sair desse papel aí de se responsabilizar pela doença do filho e etc, né? Sim, se sentir culpada, né? É. Por alguma falta ou excesso. Porque o teu Exato. trabalho consiste em você ser conselheira dessas pessoas, envolvendo todo o ambiente delas, a família, tudo. Eu fiquei internada, né? E aí eu conheci o meu médico e comecei a trabalhar com ele, né? Porque quando eu saí da clínica, o que eu precisava olhar era justamente para essa parte profissional, que eu não tinha ainda, né? 35 anos, eu não tinha uma profissão, não sabia o que eu queria. E aí, junto com ele, eu entendi que esse era o caminho. E aí eu comecei a trabalhar com ele. E eu aprendi, assim, quase tudo que eu sei lá trabalhando com ele. Fui desenvolvendo esse trabalho. E aí eu comecei a falar sobre a minha história na internet, né? Eu não sabia que ia chegar onde chegou. E aí as pessoas começaram né, a vir até mim, se identificar, pedir ajuda. E eu comecei esse trabalho de atender individualmente, né? Essas pessoas e as famílias. Porque ao longo desses anos, assim, como conselheira, eu entendi que a gente tem um jeito muito parecido de funcionar, né? Todos nós, Sim. dependentes químicos, adictos, e a gente tem padrões de comportamento que são muito similares, mesmo as histórias sendo diferentes, né? A gente tem um padrão, né, que define um pouco aí o nosso perfil, e o que funcionou para mim, eu sabia que podia funcionar para outras pessoas, né? E aí, conforme eu fui falando, as pessoas se identificaram demais, porque é um assunto que quase ninguém fala, é um assunto que pouco... Muito tabu, né? Muito tabu. As pessoas julgam, a sociedade condena. Exatamente.
E aí, assim, é o meu propósito, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu sou extremamente realizada, completa, feliz e faria isso, assim, pro resto da vida facilmente. E vou fazer, provavelmente. Parabéns. Provavelmente. É um trabalho lindo. Obrigada. Você é linda. E por trás de toda dor, existe aí uma história que ninguém vê, né? Exatamente. É. E para a gente encerrar, adoraria ficar mais horas aqui, porque é um assunto extenso. O que você pode falar para as pessoas que vivem essa história, né, como uma dica de ouro, para que as nossas ouvintes aí, se você, né, tá vivendo ou tem alguém perto de você que está vivendo isso, o que elas podem escutar de você agora? Olha, eu acho que pros adictos, né, e dependentes químicos, que também às vezes pode ser que nem saiba que tem esse problema, porque eu também não sabia, né? Mas se você percebe que tem algo aí que você começa, não consegue parar e não fala que vai parar e não consegue, provavelmente você precisa de ajuda, né? Você acha que pode ser silencioso isso, que a pessoa não perceba? E é possível, se ela não percebe, que alguém na volta dela, na família principalmente, perceba isso? Eu acho que sim, eu acho que existem padrões de uso, né? Então tem padrões de uso e não necessariamente, por exemplo, existem pessoas que usam diariamente um pouquinho para trabalhar, para fazer isso, para fazer aquilo. Chega à noite e dorme. Eu já conheci, já tem de pessoas que. Porque a cocaína tira a sua fome, né? Tira seu sono completamente. Eu conheci pessoas que usavam, almoçavam, dormiam e. Só que não conseguia ficar sem, né? Porque se ficasse sem, não saía da cama. Então, assim, esse tipo de uso, ele é muito mais difícil de perceber, porque a pessoa entra num processo de sensação de controle, entendeu? Claro. Só que, diferente daquela pessoa que é o meu caso, que quando usa. É para se divertir à noite. É para se divertir no começo, depois não é mais diversão, mas assim, você usa compulsivamente, vira à noite, não dorme, não come, até chegar na sua exaustão, aí você. Para. E aí tem muita destruição, porque você faz um monte de cagada, você perde compromisso, você gasta dinheiro que você não tem, você vai nos piores lugares para buscar droga, etc. Então, essa pessoa eu acho que pode ser que ela perceba com uma rapidez maior, porque as perdas são mais evidentes do que essa pessoa que, de repente, usa um pouquinho todo dia. Homeopaticamente. Isso, entendeu? Então, mas eu acho que a família pode querer muito ajudar e eu acho que ela pode se mostrar disposta, né, a ajudar. Mas ela precisa entender que ele precisa querer. E a gente não consegue convencer ele a parar. Sim. Eu ouvi dizer, inclusive, que tem uma lei que agora é só o dependente que pode ser internado. Uma pessoa da família não pode. No caso, ele né, maior de idade, ele não pode mais. Como assim? Que o indivíduo que é dependente, ele não pode ser internado por alguém da família. É ele que tem que... Ah, pode sim. Existe internação compulsória, né? Que é uma internação que tem o juiz que entra com um processo e aí o médico entra com um laudo dizendo que o cara tá colocando a vida dele em risco, que ele precisa de internação. E aí a gente faz uma internação compulsória, ele querendo ou não. Tá, entendi. Entendeu? E tem a involuntária, que não envolve o juiz, mas é uma internação contra a vontade também, né? Que é péssimo, mas que a pessoa vai, a ambulância vai fazer remoção e é uma coisa meio feia, assim, mas... Acontece. Acontece porque eu acho que quando o indivíduo está num processo de uso compulsivo, ele perde a crítica, ele não sabe nem o que está acontecendo, entendeu? Ele está usando tanta droga que ele não consegue pensar mais. E aí a família tem que intervir, né? Sim, entendi. Foi um prazer. Prazer é meu. Eu espero, então, que você continue o seu trabalho, que é muito bonito. Parabéns. Obrigada. E esse foi mais um episódio do Marias Podcast. Até a próxima.